Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As Pedras Sagradas de Newark. Ainda estamos dentro desses episódios sobre essa arqueologia que confirma o Livro de Mórmon. Se não conferiu nossos episódios anteriores, confere ali. A gente já falou sobre a Pedra de Bat Creek e também sobre as relíquias do Michigan. E agora a gente vai falar sobre essas Pedras Sagradas de Newark. No site apologético da igreja, em inglês, o Central das Escrituras, numa postagem de 13 de dezembro de 2018, by Scripture Central, eles fizeram uma postagem mais para chamar a atenção dos membros da Igreja Sud, falando, pessoal, não vamos levar a informação incorreta adiante. Eles estavam falando, por exemplo, alguns exemplos aqui, quando as pessoas tentaram realizar algumas fraudes para fazer uma confirmação do Livro de Mórmon. Não é legal, Vamos fazer um estudo sério. Bom, E eles falaram sobre as Pedras Sagradas de Newark. O que eles disseram? Eles falaram que são alguns artefatos que supostamente foram descobertos em 1860 por um carinha chamado David Wyrick. Ele encontrou essas peças arqueológicas lá em Newark, por isso o nome, no estado do Ohio. Tá, o que são esses artefatos? Então é uma pedra, então chama uma pedra angular, e nos 4 lados dessa pedra tem algumas inscrições em hebraico. Um segundo objeto encontrado por ele é a Pedra do Decálogo, que inclui uma suposta imagem aí de Moisés e um texto em hebraico dos 10 mandamentos. Isso estava dentro de uma pedra, de uma caixa de pedra no chão. E o terceiro objeto é uma tigela de pedra. E assim, pessoal, quase imediatamente depois que ele encontrou essa descoberta, fascinante, o pessoal já recebeu essa descoberta com ceticismo. Falou, cara, tá muito estranha essa história. Já no começo, Porque tem algumas descobertas que às vezes leva tempo, para descobrir, que é bem feita, bem elaborado. Essa aqui, elaborado no caso que eu digo, a fraude. Essa aqui já estava meio que evidente. Então já no começo o pessoal desconfiou. Por quê? Porque tinha muito erro naquele texto hebraico. Então isso aí foi a principal bandeira vermelha sobre esse material arqueológico. Bom, vamos lá. Vamos a alguns detalhes sobre essa situação. Lá no Journal of the Scientific Laboratories, o Robert Aurochs, em 1980, então nos anos 80 aqui, ele escreveu um artigo chamado The Newark Holy Stones, The History of an Archaeological Tragedy. Então ele confirma essa informação, de que o David Wyrick, em 1860, cara, muito tempo atrás. Então o último que a gente viu das pedras ali do Michigan foi em 1890, se eu não me engano, E o outro ainda anterior foi em 1889, tudo ali na mesma época. Esse aqui já é um bom tanto anterior àqueles casos, 1860. Onde que esse David encontrou esses objetos? Dentro de um antigo túmulo indiano, ali perto de Newark. E no artigo ele não considera que, isso aqui pode ser uma farsa. Não, ele considera, é uma farsa. Ele comenta, sobre os 3 objetos que ele encontrou
Inclusive, hoje, se alguém tiver curiosidade sobre esses objetos, eles estão em um museu, o Museu Johnson Hamrick House, em Ohio também. Eu entrei no site desses carinhas ali, do museu, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. É que é muita coisa, não vai dar para ler tudo. Mas no site do museu eles mostram ali os objetos que estão em... Quer ver? Cara, é porque eu achei bem interessante uma parte do site do museu, e eles falam ali, a gente tem essas pedras e tal, nós recebemos bastante visitas de membros da Igreja Sud, que é aquilo, né, por mais evidência, a gente vê pelo livro de Mórmon, né, por mais evidência que a gente tenha de que é uma fraude, que é uma farsa, o pessoal ainda acredita, né? Então, mesmo aqui na história da arqueologia, o pessoal tem um monte de evidência de que, pô, sabe, esse David aí, ele forjou essa situação toda, ele mentiu, né? Ele manipulou essa descoberta. Não adianta. Vai ter gente que vai acreditar, ainda mais se eles tiverem as motivações deles. Queremos confirmar o livro de Mórmon. Eles vão acreditar, independente de quantos argumentos, quantas provas você consiga coletar contra aquela fraude. Então, eles explicam aqui também no site do museu, eles falam, né, o pessoal, os mormons gostam de viver aqui, né, porque eles acreditam no livro de Mórmon, que fala sobre as 10 tribos perdidas de Israel, que vieram um pessoal aqui para as Américas e tal, né, confirmação do livro de Mórmon. E eles também comentam o que os especialistas dizem então os especialistas acreditam que isso aqui foi forjado, né, por esse David. E por que ele forjou? Porque, digamos assim, se o David ele não era Mormon, ele não precisa confirmar o livro de Mórmon com aquelas peças. Então, o que ele queria, né, fora a questão de ficar famoso, ele podia simplesmente encontrar qualquer pedaço de pedra, mas o que ele iria confirmar fazendo aquelas inscrições em hebraico, ou inscrições sobre Moisés e tal. Então eles comentam aqui que ele queria confirmar a ideia religiosa em geral, né? Não a questão do livro de Mórmon. Por exemplo, encontrar algumas coisas em hebraico e alguns desenhos sobre Moisés aqui nas Américas vai confirmar a teoria de que, né, as pessoas vieram de Adão e Eva, né? Não que vieram de uma evolução e tal. Por isso que a gente viu no episódio anterior aí sobre as relíquias do Michigan, que tinha aí pastor de igreja comprando todas essas relíquias que ele encontrou. Porque é o quê? É uma confirmação não só dessa história do livro de Mórmon, mas da religiosidade, né, no contexto geral. Por exemplo, lá no nosso episódio sobre a pedra de Bat Creek, um site apologético da igreja estava falando, porque os cientistas eles não querem confirmar que essa pedra é autêntica, porque se eles confirmarem que é autêntica, né, essa pedra, por exemplo, mostrando Jesus Cristo ou Moisés, vai confirmar a teoria da religião. É exatamente essa teoria aqui, de Adão e Eva, a teoria do criacionismo. Então, o que o site apologético da igreja estava falando, né, os cientistas forjaram os resultados para não ter que confirmar essa ideia religiosa. Cara, analisando, né, as situações, principalmente a igreja Mormon, se eu colocasse de um lado e tivesse que julgar se os cientistas, os estudiosos, os arqueólogos estão forjando um material, e de outro lado eu tenho que julgar a igreja Sud está forjando algum material, com certeza eu colocaria a igreja Sud, porque tem muita mentira, né? Muita coisa forjada já na conta deles. Né? Obviamente, sim, vai ter gente ruim, gente manipuladora, que vai fraudar os resultados de ambos os lados. Mas assim, num contexto geral, em cima do estudo que eu fiz sobre um estudo assim, comportamental da igreja Sud, ou da questão religiosa num geral, eu esperaria assim, um comportamento fraudulento mais desse pessoalzinho religioso que quer tentar confirmar a qualquer custo, né, a sua ideia. Daí a gente vai naquela ideia que a central das escrituras falou. É legal você ter a sua crença e tal, mas assim, usar de meio ilícito, fraudulento, daí já não é legal. Bom, vamos voltar lá para o nosso estudo.
Esse centro aí de pesquisa arqueológica, esse sítio arqueológico de Newark, ele é um dos maiores relacionados a essa cultura antiga indígena americana, que a gente citou aí em episódio anterior, que são conhecidos como os Hopewell. E esse sítio arqueológico aí que foi encontrado, né, entre aspas, essas pedras, é o Newark Earthworks. E eles acreditam aí, pelo que eles estudam desse sítio arqueológico, que aquele pessoalzinho ali, ele existiu aproximadamente 100 a.C. a 500 depois de Cristo. Que é bem aí uma época que entra dentro da história do Livro de Mórmon. Bom, como a gente falou, esses objetos eles foram para esse museu, Johnson Hamrick House. Esses objetos estavam expostos lá, né, normal, até que eles tiveram que mudar um pouco a abordagem, porque o Center for the Future of Museums, eles escreveram um relatório intitulado ali Confiança, Verdade e Notícias Falsas. A preocupação deles era justo com museus apresentando aí materiais que não são de uma, assim, vamos dizer assim, uma boa procedência. Daí é chato, né? E quem falou mais detalhadamente sobre isso foi David Fleming, diretor dos Museus Nacionais. Ele falou que nenhum museu realmente é neutro, nunca. Você não pode simplesmente, chegou um material aqui, o pessoal está dizendo que ele é lá de 4.000 a.C. Aí o museu simplesmente chega, pega aquele material e coloca em exposição com aquela informação? Não, né? Você não pode fazer vista grossa, né, jogar aquela informação, talvez isso é fraude? Talvez, mas vamos deixar isso embaixo do tapete. Não pode. E o diretor Fleming, ele falou assim que as pedras sagradas de Newark são um prisma através do qual podemos obter uma visão mais clara de Ohio em 1860 do que de 100 a.C. Falando na cara dura, isso aí só representa o comportamento de Ohio na década aí de 1860 do que representa qualquer história, né, dos nativos americanos antigos. Não. E outra coisa que ele comentou é que isso tenta alterar a história dos índios americanos, porque quando você está ali tentando forjar um material para tentar manipular a história, você vai estar roubando a real história dos nativos americanos. Você vai tentar desviar a verdade para um outro caminho. Daí, poxa, né, não vai ser legal isso aí. Tá, vamos lá, agora vamos analisar essa descoberta. O primeiro dos artefatos encontrados foi a pedra angular. Por causa do formato dela, né, com 4 lados. Quem sabe o que é uma pedra angular é aquela pedrinha que, quando você vai juntando e fazendo um arco, a última pedra lá em cima que vai sustentar todas. É tipo quase um triângulo. Mas ela tem 4 lados. E nos 4 lados dessa pedra tem uma inscrição em hebraico, né? Então de um lado está escrito Santo dos Santos, do outro lado está escrito Rei da Terra, em hebraico, né? Do outro lado está escrito a Lei de Deus, e no último lado está escrito a Palavra de Deus. Então esse foi o primeiro objeto, foi encontrado lá em junho de 1860. O segundo objeto encontrado já foi em novembro do mesmo ano. Eles encontraram uma caixa de pedra, né? Daí abriram, foram ver o que tinha dentro dela. E lá dentro tinha uma pedra preta. Então assim, a pedra da caixa de pedra era arenito, né? Então tiveram uns geólogos ali, Dave Hawkins e Ken Bork, eles fizeram a análise da pedra. A caixa era de arenito e aquela pedra negra ali dentro era calcário. Agora, adivinha o que tinha nessa pedra? O que estava gravado nessa pedra? Essa é a pedra que chamam de Pedra do Decálogo. Sabe por quê? Porque tinha os 10 mandamentos escritos em hebraico. Pois é, esses 10 mandamentos eles estão lá em Êxodo 20. Agora, imagina você encontrar uma pedra negra com os 10 mandamentos escritos em hebraico aqui nas Américas. Ia ser uma polêmica enorme, né? E olha só, como se não bastasse ter os 10 mandamentos escritos ali em hebraico, ainda tinha um desenho de um homem com um barbão, com um turbante. O senhorzinho tá vestido com um manto e parece que ele tá segurando uma placa. Cara,
bem o desenho assim, tipo de Moisés segurando os 10 mandamentos. E esses escritos, eles não estão assim numa lista, eles estão assim, eles começam, eles vão pelo cantinho da pedra, né? Vai escrito, vai fazendo a volta, tudo meio que seguido, até chegar lá em cima de novo. E lá em cima, no topo do homenzinho, está escrito em hebraico uma palavra que se traduz como Moisés. Então assim, cara, muita informação nessa pedra, é muito evidente. Cara, quando você bate um olho num achado desse, você fala assim, cara, ou esse achado aqui vai tipo mudar o mundo, ou é uma grande de uma fraude. Cara, e é interessante, se você não tá fazendo nada aí, tá escutando o podcast, só pega o celular, dá um pause aí e vai no Google e procura essas imagens. É porque daí acho que fica mais fácil, né, de entender também sobre o que a gente tá falando, é bem curioso. Essas fotos, elas foram tiradas pela Epigraphic Society of Occasional Papers. Tá disponibilizado na internet. Pesquisa lá, New Ark Holy Stones. Bom, e aí eles encontraram também aquela tigelinha, né? Vamos dar uma olhadinha então o que aconteceu depois. Em 2014 eles resolveram fazer uma datação por radiocarbono de uma plataforma de madeira. Então o que acontece? Eles encontraram esse material fake em cima de uma plataforma de madeira que era tipo, sei lá, acho que uma parte do caixão, né? Tá dizendo ali, ó, fragmento da plataforma funerária de madeira sob a qual a pedra decálogo foi encontrada, né? Então eles encontraram essa pedra em cima de uma plataformazinha de madeira. Então assim eles conseguiram fazer uma análise, né? Porque o que eles viram? Cara, essa pedra aí do Moisés estava onde? Em cima de uma plataforma de madeira. Opa! Né? O material, né? A madeira é muito mais fácil de você conseguir datar do que uma pedra. Então, né? Cadê? Né? Onde é que está essa plataforma? Está lá no Museu Peabody de História Natural de Yale, a Universidade de Yale. Então, essa análise aí de carbono que eles fizeram deu uma probabilidade aí de 95%, então assim, né, é quase certo de que realmente aquela madeira, olha só o que eles conseguem descobrir, eles descobriram que aquela madeira é um carvalho que, quando foi cortado, tinha aproximadamente 60 centímetros de diâmetro. E aquela madeira, ela data com a época mesmo da cultura Hopewell. Então, né, pelo menos aquela madeira ali onde encontraram essa pedra, bate com a época, né, daquela civilização. Agora, dando uma olhadinha num outro estudo, The Newark Holy Stones, The Social Context of an Enduring Scientific Forgery. É uma farsa. Foi publicado em 17 de agosto de 2018 no Ohio Archaeological Council, o Conselho Arqueológico de Ohio. Eles publicaram essa matéria, vamos dar uma olhadinha aqui que eles falam aqui nessa matéria. Basicamente, esse estudo deles está confirmando que essas pedras sagradas de Newark são uma fraude arqueológica usada para tentar apoiar a teoria das tribos perdidas. Como se teve uma presença israelita ali em Ohio na antiguidade. E lembrando, pessoal, essa não era uma ideia original dos Mormons, de Joseph Smith, tá? Tinha muita gente já considerando essa ideia e pensando nisso. Então, esse comportamento de alguém tentar forjar essa situação não está assim, totalmente relacionada com o mormonismo. Obviamente, né, o mormonismo vai abraçar essa ideia, mas não é exclusiva deles. Um outro ponto levantado sobre essa fraude, quem falou sobre isso foi o Brad Lepper, da Sociedade Histórica de Ohio. O que ele estava falando? Que bem nessa época aí de 1860, estava tendo assim vamos dizer, um debate acalorado sobre a escravidão. Tinha um pessoal que queria abolir, né, tinha um pessoal que queria manter a segregação também racial, e quem defendia mais a liberação dos escravos eram os religiosos. Então, se pudesse se comprovar alguns achados arqueológicos que defendessem a religião, né, com certeza isso poderia agregar, né, vai agregar para defender essa ideia religiosa do monogenismo, né? A gente veio de um gene, que é Adão e Eva. Se eu não me engano, a Guerra de Secessão, que é aquela guerra civil americana, ela deve ter acontecido lá por 1866, 67, alguma coisa assim. Então, obviamente, esses momentos que precederam a guerra, eles eram de bastante debate, né? Bem acalorado.
E se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, as evidências de que isso era uma fraude, a gente tem o David Wyrick, que é a pessoa que encontrou esses artefatos. E antes dele encontrar esses artefatos, ele já era conhecido por apoiar a crença de que as 10 tribos perdidas de Israel tinham vindo para as Américas. Então você imagina, o cara gosta dessa ideia. Aí de repente, do nada, o cara participa de uma escavação e encontra um negócio assim totalmente evidente, uma evidência assim muito concreta do que ele já acreditava. No mínimo vai ser bem suspeito. Pois é, então o que aconteceu? Daí o Wyrick, ele estava procurando, estava ajudando, ele estava ali, tentando achar alguma coisa. E de repente, em 1860 ele encontra. Lá em 1861, ele publicou um panfletinho relatando sobre as descobertas desses artefatos, e nessa publicação ele incluiu um desenho. Vamos mostrar aqui o que estava nessas pedras. Cara, quando ele foi representar, ele foi desenhar, ele cometeu um monte de erro. O que estava no desenho da pedra e o que ele representou ali no panfleto dele, vamos ver o que tinha aqui, cometeu pelo menos 38 erros, mais 256 erros com as letras hebraicas. Esses erros eram sobre como desenhar aquela letra hebraica, ou faltando letra. Também quando ele foi desenhar o Moisés, ficou bem diferente, em vez de um turbante, ele fez uma boinazinha. Também em vez daquele manto, ele desenhou uma coisa um vestido bem diferente, sabe? Então, ou ele fez proposital, para disfarçar de que ele produziu aquele material, ou ele foi a pessoa que encontrou, mas quem produziu e escondeu aquele material foi uma outra pessoa. Eles dizem aqui que a pessoa que produziu aquele material poderia ter um conhecimento da língua hebraica melhor do que o David. Então o que eles acreditavam era que realmente o David ele não era o autor daquela pedra. Bom, pessoal, eles levantaram várias teorias, tentaram descobrir o que aconteceu, porque depois de um tempo o David ele morreu, então não tinha como arrancar a verdade dele. Mas algumas análises que eles fizeram, por exemplo, aquele hebraico que estava naquele material, ele era de uma época que, não bateria, digamos assim, esses índios aqui, Hopewell, produziram esse material porque eles eram, descendentes do pessoal lá do Oriente Médio. Não. A língua hebraica que eles usaram não bateria com essa datação. Não está certo. Outra hipótese que eles levantaram é, quando o David morreu, foi feita uma lápide para ele, de pedra, de mármore e tal. E tem o pessoalzinho que trabalha nesse mármore, vai lá escrever certinho, então como que chamaria? Cortador de pedra? Então, após a morte do David, quem fez esse trabalho na pedra, registrando ali na lápide do David, foi um tal de reverendo John McCarthy e Elijah Sutton. E o que eles analisaram é que o tipo de pedra que eles usavam ali na produção de lápide era de material semelhante àquelas relíquias encontradas, e também tinham a mesma espessura. É complicado. Daí, esses carinhas, eles trabalham com corte de pedra, inscrição em pedra. E daí, esse reverendo, esse carinha lá, Elijah Sutton, eles fizeram a lápide do David. E para complicar mais ainda essa situação, adivinha? O reverendo John McCarthy participou nessa descoberta dos artefatos. Pois é, quando eles encontraram os artefatos, foi com a ajuda desse reverendo McCarthy que a pedra foi traduzida. Encontraram as pedras, quem que fala hebraico, quem que pode ajudar a gente? Tem o reverendo McCarthy, E entregaram as pedras para ele e em poucas horas ele já conseguiu traduzir tudo. Suspeito? Talvez. Bom, mais uma informação ainda para concordar com essa teoria é que bem nessa época, 1860, estava tendo algumas descobertas em umas ruínas em Nínive e na Babilônia, lá, no Oriente Médio. Quem escreveu um livro sobre essas descobertas foi Austin Henry Layard. Ele escreveu um livro e esse livro ficou bem popular bem nessa época. E quem tinha esse livro?
o McCarthy. O reverendo McCarthy tinha esse livro. Que ele era um cara assim, bem interessado por esse assunto. E nesse livro aí do Layard, ele não só falou sobre essas descobertas, como ele também desenhou certinho como eram esses objetos encontrados, né? O que estava escrito, os desenhos e tudo. E assim, cara, se você olhar na internet também tem imagem, e a comparação assim é bem parecido. O que pode dar a entender de que se esse reverendo McCarthy aí teve alguma ligação na criação desse material, ele teria seguido aquele livro do Layard como referência. Mas, pessoal, esse debate acadêmico ainda continua até hoje, sabe? Não tem como se falar assim, 100% certeza isso aqui é uma fraude. Não tem. Né? O que tudo indica é que pode ser uma fraude. Outra teoria que eles levantam, e assim até bem recente, né, de 2021, foi publicado no bibleinterp.arizona.edu, né, e a matéria é Newark Ritual Artifacts. Vamos ver quem que fala sobre isso? Rochelle Altman, e ela acredita que esses artefatos eles podem ter sido roubados, né, de algum colono europeu, vem, né, traz do Velho Mundo, traz para cá, alguém roubou, depositou nesses locais, né, indígenas, de sítios arqueológicos indígenas, para alguém encontrar, né, ou eles próprios, né, aquele David, né, ou o reverendo, ou uma outra pessoa depositou ali para alguém encontrar e depois aquela história toda se confirmar, né? Então são várias hipóteses, mas né, uma coisa é certa, aqueles materiais eles não batem com o restante dos achados. Citando um exemplo, é como se eu fosse estudar uma tribo indígena hoje, vou lá para a Amazônia, vou lá conhecer uma tribo e de repente, do nada, eu encontro uma Bíblia. Aqueles índios não têm nem roupa, usam arco e flecha, comem ali com tigela de barro. Eu vou acreditar que eles produziram aquela Bíblia, né, numa gráfica indígena, e eles acreditam, né, em Deus, em Jesus Cristo e toda a história da Bíblia, ou eu vou acreditar que alguém implantou aquele material lá, né? Então é um material assim, que não entra dentro daquele contexto. Então ele parece muito que foi implantado. É a mesma coisa aqui, né? Esses materiais eles parecem muito que foram implantados naquela cena arqueológica. Bom, quem tiver mais interesse sobre esse assunto, tem um trabalho publicado pelo Robert Altrus, né, que ele foi inclusive publicado no Journal of the Scientific Laboratories da Denison University, de julho de 1978, ou ainda um material publicado por Jeff Gill e Bradley T. Lepper, que se chama As Pedras Sagradas de Newark, a história de uma comédia arqueológica. Esse daí foi publicado no ohioarchaeology.org. Lá vocês vão conseguir mais detalhes sobre esse caso. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!